quais são os interesses de cada país aí, aliado ou opositor ao Assad, ao regime dos Assad na Síria, que daqui para frente a gente tem que ver como que vai ser feito, a gente já falou sobre isso. Mas hoje esse vídeo é muito importante para você que quiser saber um panorama internacional sobre o conflito na Síria, sobre o que está acontecendo, sobre cada país. Então a gente vai falar dos Estados Unidos, de Israel, de Arábia Saudita, de Irã, de Rússia, de Turquia. A gente vai falar de cada país desses envolvidos, dos principais, o que eles querem na Síria. Por que a gente ouve falar tanto no noticiário da Síria, sendo que muita gente, inclusive, começou a falar sobre Síria só agora, a entender, tem gente que nem sabia que existia um país chamado Síria. Mas eu acho que é difícil, porque está nos noticiários já há muito tempo, mas é porque agora teve uma nova eclosão, certo? Então a gente vai falar de cada um, tá? Então já peço seu voto de confiança para curtir esse vídeo ao final, não precisa ser agora não. Se você gostar, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, inclusive, tá bom? Então já vou abrir aqui a nossa imagem. Então é o seguinte, quais os interesses? Primeiro vamos falar da Síria. Eu acho que é muito importante, depois eu vou mostrar um mapa, porque fica tudo muito mais fácil para a gente, né? Primeiro vamos falar da Síria, tá? Vamos falar da Síria. Deixa eu colocar os meus óculos aqui para poder enxergar melhor tudo que eu estou lendo. Vamos lá. Tudo que eu já coloquei aqui nessa apresentação para vocês. Vamos falar da Síria primeiro. A Síria tem uma população de cerca de 23 milhões de habitantes, é uma população considerável. E ela faz fronteiras com, aqui já entrega muita coisa, tá? Ela faz fronteiras com Turquia, ao norte, certo? Ao leste com Iraque, a oeste mais ou menos ali com Jordânia, Israel e Líbano. Então, a gente vai falar aqui desses países, de alguns desses países aqui, quais são os reais interesses. E é importante falar também rapidinho aqui sobre a família Assad, que não está mais no poder, mas ficou 54 anos no poder lá no país. Primeiro a gente teve, entre 1971 a 2000, o Hafez Assad, que é o pai do Bashar al-Assad, certo? Que é onde tudo começou, esse processo de governança dos Assad, certo? E depois o Bashar al-Assad, que vai após a morte, né? Se eu não me engano, ele teve um ataque cardíaco, o Hafez Assad, aí assume depois o filho dele, o Bashar al-Assad, que teve um poder até semana passada. Foi de 2000 a 2024. Ou seja, a gente está falando ali de quase, mais ou menos ali, 53, 54 anos, certo? Historicamente, a família Assad colocou a Rússia como alinhada à Rússia. Antes de Rússia, de falar em Rússia, a gente falava de União Soviética. Acaba a Guerra Fria, mas essa relação se mantém, tá bom? Ela modifica um pouco, mas a questão de aliança no Oriente Médio se mantém, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui para vocês. E principalmente contra Israel e Estados Unidos nas suas pretensões no Oriente Médio. Então a Rússia foi uma das que cedeu, inclusive, um número significativo de armas para a Síria. Inclusive, você tem a produção de armas químicas. Foi que Israel, esses dias, atacou, alegando que estava atacando depósitos de armas químicas, porque alegou que tinha medo que isso fosse colocado em mãos erradas, certo? Eu estava falando de outros grupos ali na Síria. Então pronto. Eu tô para fazer, se vocês quiserem, vocês têm que deixar aqui nos comentários, um vídeo sobre o governo Assad, tá? Aí eu faço no detalhe, nesse mesmo esquema que vocês estão acostumados aqui, eu faço no detalhe, eu falo sobre esses 53 ou 54 anos de governo Assad. Então eu falo de Hafez Assad, depois de Bashar al-Assad. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu preciso saber se é interessante para vocês, para a gente falar sobre tudo o que aconteceu durante esses 54 anos de governo. Quase uma dinastia, né? Vamos lá. Então vamos começar com o seu vizinho aqui, fronteiriço. Vamos falar de Israel. Deixa eu tomar água, porque a gente vai falar de bastante coisa aqui hoje. Primeiro, Israel. Qual que é o real interesse de Israel? Primeiro a gente vai falar dos países rivais, a Síria, a Assad, tá bom? Ela é inimiga histórica da Síria, certo? E é o regime da família Assad. Presenciou o regime da família Assad representava para Israel um problema na fronteira, um problema de ataques a Israel. Israel, eu já falei aqui em outros pontos para vocês, que
o Estado de Israel, aqui a gente não está falando da população, a gente está falando do povo de Israel. O Estado de Israel tem uma política expansionista no Oriente Médio, colonialista no Oriente Médio. Tá? Vocês estão vendo, inclusive, Israel atacando a Síria, vocês estão vendo atacando o Líbano, mesmo após um acordo de cessar-fogo, atacando Gaza, fazendo ataques ao Irã, também recebendo ataques, tá? Então não é só de um lado, também eles recebem ataques. Então há uma questão de hostilidade em relação à Síria, tá? Israel, uma questão de hostilidade em relação à Síria. Principalmente por conta de algo que a gente vai falar bastante aqui, que é da relação próxima da Síria, a gente vai falar da origem disso, com o Irã. A Síria é uma parceira política, militar, econômica do Irã. Era até então, tá? Eu estou falando isso tudo dentro da concepção do Assad, do regime dos Assad, porque a gente ainda vai ver quais serão os próximos passos. Como eu já falei para vocês, historiador não é futurólogo, tá? Mas a gente consegue projetar algo ou opções, mas não acertar absolutamente. Mas tudo que a gente está falando aqui agora sobre historicamente são fatos, tá? Não é o que eu acho, alguma coisa, são fatos, certo? Tudo bem, então Israel, ela mede equilíbrio com a Síria, principalmente no que diz respeito, certo, ao Irã. A gente vai falar dos Estados Unidos já já. Mas um ponto importante também, historicamente Israel já entrou em outros conflitos, né? Tanto é que ontem, no vídeo de ontem, eu falei aqui no canal sobre a área desmilitarizada nas colinas de Golã. Certo? É uma área que foi estabelecida pela ONU em 1974, após a guerra de 1973. Que guerra que é de 73? É a guerra do Yom Kippur, certo? Então a Síria e Israel já se opunham. E nesse período de 73, Síria já estava sob o governo do Hafez Assad, tá bom? E aí foi estabelecido um acordo, foi colocado lá uma zona desmilitarizada, tá? Nas colinas de Golã. Certo? Então esse é um ponto. Então já são inimigos históricos. Israel sempre temeu a aproximação que Síria tem com Irã. E vamos lembrar que Israel acusa de muito tempo o Irã de ter enriquecimento de urânio para fins militares. A gente até fez vídeo recente aqui sobre isso. Tá bom, mas vamos falar agora de um país que está mais distante, mas nem tanto, porque está distante geograficamente, mas se você for pensar que os Estados Unidos é quase Israel no Oriente Médio, ou Israel, na verdade, é Estados Unidos, então não tem essa distância. Estados Unidos é alinhado a Israel. Pronto, desde 1946, quando Israel, enquanto Estado, nem existia, porque o Estado de Israel ele foi definido em 1948, mas já com a proposta do Estado de Israel desde 1946, pós-Segunda Guerra Mundial, mais de 256 bilhões de dólares investidos dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos a Israel, já nesses anos todos, certo? Com 80 anos de história, é um alinhado. E vê Israel como uma posição geográfica estratégica no Oriente Médio, certo? A gente já falou disso várias vezes aqui no canal, certo? Mas Estados Unidos já teve relações diplomáticas com a Síria. No passado eles já tiveram, mesmo no governo de Assad. Interessante isso, né? Eles já tiveram relações diplomáticas, e que é um ponto muito importante que a gente tem que fazer a reflexão, tá? Eu vou passar mais um pouquinho e eu vou chamar vocês para reflexão. Teve relações diplomáticas com a Síria. Certo? Mas essas relações elas começaram a se deteriorar quando a Síria ela se aliou, ela ficou do lado do Irã na guerra Irã-Iraque. Só para explicar um panorama geral. Naquele período, Irã e Iraque eram países rivais, certo? E entre 1982 e 1988 você teve uma guerra pesadíssima entre o Irã e o Iraque. De um lado, atenção, tem vídeo no canal sobre essa guerra. O Irã tinha passado por um processo revolucionário em 1979, chamado de Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana. Quer dizer que o país, que era alinhado ao Ocidente, ele se tornou uma república teocrática, uma república baseada na questão do Islã, onde você tem um presidente do Irã, mas o grande líder lá é o chamado de líder supremo, que é o Ayatollah. Lá no período da Revolução Islâmica era o Ayatollah Khomeini.
e o Irã se tornou uma república teocrática de base xiita. Eu vou deixar no card aqui para vocês, onde que eu falo especificamente e com muitos detalhes qual que é a diferença entre histórica, desde Maomé, pós-morte de Maomé, caminhando para o tempo, a diferença entre xiitas e sunitas. Tem 2 vídeos no canal, eu vou deixar o que é bem mais detalhado, tá? Que é o mais recente. A Síria, ela ficou do lado do Irã. Do lado do Iraque estava lá os Estados Unidos. Os Estados Unidos dava armas, apoiava o poder do Saddam Hussein. Veja você, já falei isso várias vezes aqui, que os Estados Unidos depois foi o país que caçou e matou o Saddam Hussein. Assim, logo depois da guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos já se opôs ao Saddam Hussein. Mas naquele período os Estados Unidos apoiavam o Hussein. Então o que você tem? A Síria logo de cara ficou do lado do Irã, certo? O Saddam Hussein, o Iraque, temia que essa revolução islâmica chegasse no Iraque, que são países vizinhos, certo? Irã e Iraque são países vizinhos, então ele se opôs, tinha questões econômicas também relacionadas ao petróleo, não era só isso, tá? Os Estados Unidos foi lá e apoiou o Iraque. Só que assim, faz um parênteses bem interessante aqui, que foi descoberto naquele período também, tá? É nesse período que é descoberto o chamado caso dos Contras, que os Estados Unidos, a CIA, né, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, apoiava rebeldes na Nicarágua, na Guatemala, né? Aí eu já não vou lembrar, acho que é na Nicarágua. Pode deixar aqui nos comentários, que aí tem vídeo aqui no canal sobre isso, chamado Caso das Contras. E o dinheiro, a verba que os Estados Unidos tirava, enviava para o Irã para vender armas para o Irã. Ou seja, os Estados Unidos estavam dos dois lados da guerra, do lado do Iraque, oficialmente, do lado do Irã, clandestinamente. Vamos lá. Só que aí depois, passado um tempo, depois teve a Guerra do Golfo, né? Os Estados Unidos se opõem ao Iraque, os Estados Unidos fica contra o Iraque. Depois da guerra no Iraque, aí a Guerra do Golfo, que é a que começa logo depois, é uma guerra que o Iraque faz contra o Kuwait, por conta das rotas do petróleo, do escoamento do petróleo no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos já se opõem ao Iraque e transforma e define o Saddam Hussein, por exemplo, como inimigo basicamente número 1 dos Estados Unidos, colocou na lista de terroristas. E aí, isso vai resultar em 2003 com a Guerra do Iraque. O que é a Guerra do Iraque de 2003? É quando os Estados Unidos invadem o Iraque para pegar o Saddam Hussein. A primeira justificativa é que o Saddam Hussein estava produzindo uma arma nuclear. Os inspetores da ONU visitaram o Iraque e definiram e constataram que não existia nenhum tipo de arma nuclear no Iraque. Mesmo assim, os Estados Unidos invadiu, alegando o Saddam Hussein ser um ditador histórico, um terrorista, e mataram o Saddam Hussein. Ele foi morto em 2006. Tá bom? Nessa guerra do Iraque, em 2003, a Síria se opôs à presença da OTAN, das tropas da OTAN, dos Estados Unidos. Você tinha ali Estados Unidos, você tinha Alemanha, você tinha França, você tinha na época Reino Unido. A Síria se opôs a isso. Então, ela estava fechando relações com os Estados Unidos. Qualquer tipo de relação, nessas décadas, a Síria estava fechando relações com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos olha para Assad também como um perigo no Oriente Médio. O Assad era aliado da Rússia, o Assad era aliado do Irã, certo? E aí, então, os Estados Unidos se opõem ao Bashar al-Assad e fecha as portas para o Assad. Então, assim, rompeu relações ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá, tem mais. Então, falamos dos Estados Unidos. Ao que tudo indica, vocês já estão percebendo que existe uma relação econômica na Síria, sim, de disputa econômica, mas deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante também. A Síria não é das grandes produtoras de petróleo. Você tem petróleo lá, você tem minérios, mas não é das grandes produtoras. É um país que é economicamente muito quebrado. Então as relações não são necessariamente econômicas, mas relações estratégicas, tanto do ponto de vista territorial, que é o geográfico, quanto do ponto de vista político. Porque agora, lembra que eu falei para vocês que eu queria fazer uma reflexão sobre isso? Vou até tomar uma água. Vocês vão perceber isso agora. A gente chega na Arábia Saudita. A Arábia Saudita se opõe, a gente está falando dos opositores ao regime de Assad. É um país de maioria
sunita, e aí eu coloquei já no card para vocês procurem lá a diferença de sunitas e xiitas, e se opôs até agora ao regime do Bashar al-Assad devido à proximidade da Síria com o Irã. O Irã é uma república teocrática xiita, mas mais do que isso, a Arábia Saudita deixa eu ver se eu já coloquei aqui, é aliada economicamente e politicamente aos Estados Unidos da América. Então, qual que é a posição da Arábia Saudita? Ela definiu a posição do ponto de vista econômico e político aos Estados Unidos. Então, ela vai se opor à Síria, porque os Estados Unidos é contra a Síria. Então, ela faz também, além dessa questão fora do Oriente Médio, a Arábia Saudita ela também tem um processo de relação, de disputa de forças territoriais e políticas com o Irã. E como a Síria é aliada do Irã, certo? E o Irã é um país de uma república xiita, teocrática, certo? A Arábia Saudita, de maioria sunita, se opõe. Agora, um ponto importante que eu falei para vocês de chamar para reflexão é o seguinte: o príncipe herdeiro, que também é primeiro-ministro, veja você, ele é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e ele é autodeclarado o primeiro-ministro da Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman. Ele é acusado de perseguir, torturar e executar opositores. Só nos últimos anos foram cerca de 150 pessoas mortas que foram antes torturadas, foram perseguidas, torturadas e não tinham nenhum tipo de liberdade de expressão. Entre eles, inclusive, jornalistas, certo? Que faziam noticiários fazendo críticas ao governo. Ele matou a sangue frio, tá? Tem pena de morte, mas é uma execução assim, a sangue frio, sem nenhum tipo de julgamento, não é acima do judiciário. Isso que a gente está falando, tá? É acima do judiciário. Ah, mas nos Estados Unidos tem pena de morte. Tem. Não estou aqui fazendo defesa de pena de morte, porque eu sou contra pena de morte, eu não gosto. Mas eu estou falando assim, acima do judiciário. Não se passa por um julgamento. Nos Estados Unidos você passa por um julgamento. Você pode criticar ou não, mas acima do judiciário. Ele vai lá e manda matar. Sabe o poder moderador de Dom Pedro II? Ele não chama poder moderador, tá? O poder moderador de Dom Pedro I e Dom Pedro II é assim, eu estou acima de qualquer outro poder. É isso. Você pode se assemelhar, você fala, um absolutista. É que a gente não usa mais esses conceitos, tá? De quarto poder ou de absolutismo. Mas, querendo ou não, ele é um governante, um monarca, um príncipe herdeiro que se tornou primeiro-ministro, que está acima de tudo e é sanguinário. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos um discurso do Joe Biden com a queda do Assad falando que está libertando o povo sírio de um ditador sanguinário. De fato, um ditador sanguinário. Estamos falando de Assad. São 54 anos de poder da família Assad. Importante destacar. Só na última, nesses últimos conflitos que a gente chama aí de guerra civil síria, dessa última, 2011, começa com a Primavera Árabe e até ontem, ou hoje, alguns vão falar que ainda não terminou, foram mais de 500 mil mortos e mais de 13 milhões de refugiados. Então, a crise de refugiados mundial, que definida, inclusive, registrada pela Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU. Só que, assim, eu sei, mas 500 mil é muito diferente de 150. Estou falando de 150 pessoas mortas que tinham destaque dentro da Arábia Saudita e conseguiam fazer uma palavra contrária. Foram perseguidas. Uma pessoa morta por oposição, já é, na minha opinião, tá? Aí eu falo minha opinião mesmo, já é um negócio que você não poderia aceitar, tá? Então, 150 pessoas mortas. O que faz os Estados Unidos se opor ao governo de Assad, alegando que Assad é um ditador sanguinário, e não se opor ao governo de Mohammed bin Salman? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, certo? Sem ofensas, logicamente. O que faz ele não se opor ao governo de Mohammed bin Salman, certo? Ah, mas é porque dentro do governo de bin Salman, uma monarquia sunita, ditadura, sei lá,
você teve um processo de modernização do país. Teve sim. Passa por um processo de modernização das empresas, mas há eles faz extorsão das empresas também. Então, a Arábia Saudita, você tem as áreas mais ricas, por exemplo, são lá como você vê em Dubai, super rico, é um negócio de luxo, é uma coisa assim. E isso atrai, tem petróleo envolvido, então está ele nos Estados Unidos. Por que então ele não se opõe ao Mohammed bin Salman? Porque é um processo de aliança. Não é sobre direitos humanos. Guardem isso que eu estou falando. Não é sobre direitos humanos. É uma questão de ser aliado estratégico e econômico, político e econômico ou não. Porque se você fosse utilizar da questão de infringir os direitos humanos, os Estados Unidos deveria ser contra o Mohammed bin Salman. Mas, no entanto, o que a gente tem? A gente tem anualmente Grande Prêmio de Fórmula 1 na Arábia Saudita. A Fórmula 1 não pertence aos Estados Unidos, de fato não pertence, mas pertence principalmente quando você fala no circuito europeu, a maior parte é na Europa, a FIA, né? A Federação Internacional de Automobilismo, está presente no mundo inteiro, mas você tem, logicamente, uma força da Europa, Inglaterra, França, nisso, Alemanha. Por que eles aceitam? Por que eles aceitam, então, ter um grande prêmio da Arábia Saudita, de Jeddah, da Arábia Saudita, mas não tem um grande prêmio da Cena, porque não tem suporte. A Arábia Saudita se modernizou, é aliada política, econômica, estratégica. Mas, professor, quer que eu dê um outro exemplo? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha um grande prêmio da Rússia. Super moderno também, de Fórmula 1. Tinha um piloto da Rússia, que é o Mazepin. Por que o Mazepin não é mais piloto de Fórmula 1? Porque ele era um babaca, era um filho de um magnata russo, certo? Preconceituoso pra caramba, teve acusações, inclusive, de machismo e tal, outras coisas. Então ele foi banido da Fórmula 1. Mas o circuito de Fórmula 1, né, o Grande Prêmio da Rússia, também foi banido. Por quê? A Rússia se opõe aos países da Europa e dos Estados Unidos que se opõem, principalmente quando se diz respeito à guerra da Ucrânia. Então não vai ter o Grande Prêmio da Rússia. Mas por que mantém o da Arábia Saudita? Porque o Mohammed bin Salman lá, ele é sanguinário, ele manda matar, não, ele mata. Mas ele é aliado. Então, olha a diferença. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês também, tá bom? Então, esse é um outro ponto que eu queria até perguntar. Falei para vocês que se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre o Assad, a família Assad, os 54 anos de governo Assad. Se vocês quiserem eu faço um vídeo também sobre a Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Se vocês quiserem, falando do histórico, as acusações, do ponto de vista econômico, político, tudo também, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aí. Com Turquia, tem mais, tá? Então, esse vídeo não vai ficar pequeno, fica grande, mas eu peço para que vocês fiquem até o final, porque eu estou passando bastante informação interessante. Turquia, gente. Anteriormente eram aliados, inclusive aliados e amigos pessoais. A gente está falando do Erdogan, presidente da Turquia, e o Bashar al-Assad. Ou seja, o Erdogan, presidente da Turquia, tinha relações com Assad mesmo com os crimes cometidos pela família Assad. Tem fotos de férias, inclusive casa de praia dos dois. Agora, eles cortaram relações a partir de 2011. O que é 2011? Essa guerra civil na Síria. Por quê? Porque a Turquia ela é aliada dos Estados Unidos e compõe a OTAN. Ou seja, ela escolheu o seu lado e se opôs ao Bashar al-Assad. A Turquia falou, não, eu sou da OTAN, não posso ser a favor do Assad, sendo que toda a OTAN é contra o Assad, certo? Outra coisa, a Turquia apoia o povo curdo na Síria. Tem vídeo aqui no canal, desculpem, explicando quem que é o povo curdo. É um povo, uma nação sem Estado. Tá certo? É uma nação, é um povo que se identifica culturalmente, etnicamente, certo? Mas não tem um Estado formado. E eles sonham desde muito tempo com a formação de um Estado chamado de Kurdistão. Os curdos estão um pedaço da Turquia, um pedaço da Síria, um pedaço do Iraque. E esse Kurdistão, ele pegaria uma parte significativa do território sírio. A Turquia, não é que a Turquia acredita que vai formar o Kurdistão, mas ela apoia os curdos porque os curdos são opositores ao Assad. Os curdos são uma boa parte dos rebeldes contra o governo de Assad, tá bom? Então a Turquia está ali também. Agora, vamos lá. Vamos falar agora dos aliados, vou colocar até de outra cor aqui, dos aliados ao governo de Assad. A começar pela Rússia, e
E assim, a gente falou dos opositores, aí meio que a gente já entregou os aliados, né? A Rússia, aliada de Assad desde a Guerra Fria, desde quando não era a Rússia, a gente falava de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque os Estados Unidos lá era aliado de Israel e tal. Você tinha intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio. A Rússia, por uma questão de oposição aos próprios Estados Unidos, se aliou à Síria e ao regime dos Assad. Então, ela forneceu material bélico, como eu já falei aqui para vocês, certo? E mantinha-se o poder, essa relação, tanto é que o Bashar al-Assad está na onde? Está na Rússia. Ele foi para Moscou, ele recebeu asilo político de Moscou. Falei, então, relatei isso aqui para vocês, fiz vídeo, inclusive, falando sobre a ONU, que a Rússia pediu no Conselho de Segurança da ONU para que seja pensado uma forma de não ter intervenção internacional na Síria, independente do governo que se tenha lá, que se mantenha a questão da integridade territorial do país. Certo? Desculpem. Então você tem uma aliança que é uma forma de equilíbrio entre as forças no Oriente Médio, tá? Junto com o Irã. E o outro país, lógico, foi o país que a gente mais falou aqui, enquanto a gente estava aqui falando sobre, né, os outros países. Quem é? É o Irã. Olha lá, o Irã, apesar das diferenças políticas, tá? Por quê? Porque o Irã é uma república teocrática xiita, certo? Que eu já relatei aqui para vocês. Ele recebeu apoio da Síria na guerra Irã-Iraque, porque a Síria do Bashar al-Assad era contra a presença dos Estados Unidos lá, certo? E o Irã, ele se coloca como, até agora, tá? até então, como um dos principais aliados, não só políticos, mas também econômicos da Síria. Como eu falei para vocês, a Síria ela sofre com embargo. Por quê? Porque é um país que não há relações com outros vários países. Quem são os suportes da Síria eram até então, né? A Rússia e o Irã. E quem mais? Um ou outro ali país, mas você tinha a Síria isolada. Ah, mas o Irã ele conseguia ter uma economia mais forte por conta do petróleo e a Rússia também uma economia mais diversificada. Agora, a Síria não. Então, a Síria é meio que dependente dali. Então, a Síria, o que ela faz? Ela, apesar da produção de petróleo ser muito pequena, ela dependia muito do comércio de petróleo que o Irã fazia com ela. Certo? Então a Síria, aliada do Irã desde muito tempo, a gente acabou de falar sobre isso, sofrendo embargo de outros países. Então o Irã, apoiador do governo de Assad, certo? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Então tá aí. E agora, para fechar, fica muito evidente para a gente aqui no mapa. Olha só, vamos pontuar aqui como eu sempre gosto de fazer. Nós temos aqui então a Síria. Ah, professor, mas então, qual que é a economia da Síria? Ela vai de uma economia têxtil, ela vai de uma economia que é um pouco do petróleo, mas é muito pouco, e de minérios também, mas é uma economia bem deficiente. Agora, ela tem, por exemplo, uma relação de produtos mediterrâneos por conta aqui da presença da saída aqui do mar Mediterrâneo. Então, olha só, vamos pontuar aqui os algozes da Síria, vamos colocar em roxo. Então, como algozes aqui, ó, eu gosto de fazer isso, é relaxante. Por exemplo, nós temos lá, como eu falei para vocês, a Turquia, certo? Vem até aqui, na verdade. A Turquia de um lado, certo? Eu já não estou enxergando direito, né? Mas a Turquia de um lado aqui, ó. Ó. Do outro lado, nós temos Israel, fazendo fronteira aqui, certo? Com a Síria. E o Líbano, professor? O Líbano é um aliado também, certo? Mas ele está numa situação muito próxima do que é a Síria também, tá bom? E aí, aqui falando do Oriente Médio, que a gente não falou dos Estados Unidos, por exemplo. Você tem, por exemplo, agora, recentemente, saiu hoje, tá? Uma aliança entre a Alemanha e França, as duas maiores economias da União Europeia, falando que vão monitorar a situação da Síria. Tá? Eu até ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou esperar um pouco mais. Talvez eu faça. E do outro lado você tem quem? Olha aqui, quem está aqui. Ó, o Irã. Certo? Lá na capital Teherã.
que é um aliado, se não faz fronteira com a Síria, mas está ali, está perto, né? O que impede ali é um pedaço da Turquia e o Iraque, tá bom? Então é isso, o vídeo ficou bem maior do que eu imaginava, mas eu acho que eu fui o mais didático possível, então eu já vou pedir um voto de confiança para vocês aqui. Eu gostaria, logicamente, que vocês contribuíssem nos comentários. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque a gente está ajudando aqui todo mundo a entender um pouco mais sobre a questão de atualidade, da geopolítica, do Oriente Médio, de relações com outros países. Então vocês podem, logicamente, contribuir significativamente, seja contribuir de forma a fazer alguma correção, ou simplesmente falar, não, é isso mesmo, ou você quer acrescentar, tá ótimo, não pode ofensa, eu sempre falo isso para vocês. Mas é isso, vou ficando por aqui, gostei muito de fazer esse vídeo, fiquei muito feliz, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!